Olá, meus amigos, que bom estar com vocês mais uma vez através da série Pílulas de Esperança. E não se preocupem porque eu não vou falar sobre política. E eu sei que os ânimos estão bem alterados já há algumas semanas na nossa nação, a expectativa, de um novo governante ou do mesmo governo continuar. E eu não vou falar nem de direita nem de esquerda, eu não sou a pessoa mais capacitada para falar sobre política, mas eu vou falar para você sobre a esperança que nós devemos colocar somente no nosso Deus. Independente de quem estiver no governo, tanto da nossa nação quanto do mundo, é permissão divina. E muitas vezes a gente não entende as permissões de Deus. E não que a voz do povo seja a voz de Deus, longe disso. Mas muitas vezes Deus permite que algumas pessoas cheguem ali para que ele cumpra os seus propósitos e para que nós entendamos que seres humanos vão ser sempre perfeitos, sempre nos frustrarão e nos decepcionarão, assim como aconteceu com o povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Depois de anos de apostasia, eis que se levanta um sacerdote, alguém espiritual que o povo estava precisando para chamar a sua atenção, que foi Samuel, a pedido de uma mãe que falou para Deus: me dá um filho e eu resolvo seus problemas, porque esse filho vai ser entregue para ti. E Samuel, desde muito pequenininho, ele já foi para o templo e ele cresceu em sabedoria e graça para ser um grande líder. Mas ele envelheceu e o povo ficou preocupado com isso. E lá no capítulo 8 do livro de 1 Samuel, nós vemos aí um cenário dentro do povo de Israel que era muito parecido com o cenário que já havia nas nações pagãs, as nações que não acreditavam em Deus e que cometiam barbaridades naquela época. E se a gente estudar, pela história, a gente vai ver o quanto eram povos maus, povos que estavam se deteriorando e trazendo más influências sobre o povo de Israel. E lá no capítulo 8, então, no verso 5, o povo chega para Samuel e fala assim: tu envelheceste e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao redor. Ou seja, eles queriam se parecer com aquele povo, aqueles povos que não tinham nenhum temor a Deus, muito menos princípios que fossem bons, enaltecessem, o seu caráter, seu desenvolvimento espiritual. E isso trouxe muita tristeza para Samuel, a ponto dele chorar perante Deus, a ponto dele falar para Deus que isso não era possível. Como que isso ia ser possível, tirar a governança das mãos de Deus, de um Deus perfeito, e trazer para um ser humano? Mas Deus, ele consente. Mas avisa Samuel, diga para eles exatamente o que vai acontecer. Lá em Deuteronômio, no capítulo 17, no verso 14 e 15, havia uma promessa no passado que Deus realmente levantaria um governante, segundo os seus princípios, segundo o seu coração, para governar no povo de Israel. Mas eles quiseram se antecipar, porque esse governante não estava pronto, ele era muito novinho ainda. Mas eles quiseram se antecipar e quem foi levantado foi Saul. E Samuel alertou que traria consequências esse reinado. No verso 10, ele já estava comentando ali, já começou esse contexto falando sobre o que queria acontecer com esse reinado, caso um rei fosse levantado. Principalmente na questão de cobrança de impostos, de extorsão, de homens separados para a guerra, de mulheres que teriam que ficar a cargo, mulheres muito jovens teriam que ficar a cargo do rei. E mesmo assim o povo não ouviu. Eles queriam sim um rei. E Saul então foi levantado e ele começou bem o seu reinado, mas ele levou o povo de Israel a cometer também barbáries, se parecendo muito com aqueles povos pagãos. E isso traz uma lição muito importante para nós. Independente de quem nós escolhermos, essa escolha ela precisa ser sim feita com sabedoria. Mas jamais, no mundo que nós vivemos hoje, alguém vai seguir os princípios de Deus, porque o mundo já está muito corrompido. Então, daqui para frente, eu aconselho a você a depositar toda a sua confiança e a sua esperança, sem sombra de dúvidas, em Deus. E o salmista,
Lá no capítulo 20 do livro de Salmos, no verso 7, ele diz assim, que alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, o nosso Deus. Essa é a receita. E o capítulo 27 do livro de Salmos é um salmo lindo que eu gosto muito, que fala sobre minha luz e minha salvação. E o último verso desse salmo, ele diz assim, confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás o teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. E o Pílulas de Esperança está aqui para isso, para te incentivar a confiar em Deus e colocar toda a sua esperança somente em Deus. Por isso você precisa estar conectado com a palavra. Não deixe de estudar a Bíblia, eu deixei aí alguns capítulos muito especiais ali no livro de 1 Samuel 8 e 9, que você vai ver toda essa questão política começando no povo de Israel, mas também ali nos Salmos, onde você pode encontrar esperança e onde você pode desenvolver a sua confiança também através da oração. Que Deus nos ajude a confiar tão somente nele e sermos fiéis a ele a toda a prova. E, se Deus assim permitir, nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até logo!